que é bioconstrução? No caso, a bioconstrução se trata de construções feitas em terra crua. E existem várias técnicas que você pode utilizar para resultados diferentes, né? Dependendo da técnica, cada técnica que você aplica é para um designer diferente ou uma funcionalidade diferente. Normalmente que a gente conhece, que é o mais popular, são os power picks, né? Que são aquelas construções feitas com barro que você vai barreando com a mão. Outras técnicas também, hoje você tem mais modernas, são as técnicas de hiperadobe ou o adobe em si, que normalmente você utiliza aqueles sacos onde você coloca a terra e vem pilando, e aí também é uma técnica de bioconstrução. Você tem as técnicas de adobe, propriamente dito, onde você faz os bloquinhos, os tijolinhos e vai construindo a tua casa, ou qualquer a construção que seja. E você tem também a taipa de pilão. Hoje a gente vai fazer os tijolinhos de adobe utilizando a técnica de taipa de pilão, que aí acaba se tornando uma técnica de solo cimento, porque você acrescenta o cimento. Normalmente na bioconstrução o agregado cimento ele não é utilizado, mas para essa técnica a gente precisa fazer uso do cimento. Então é isso que a gente vai fazer hoje, essa técnica do solo cimento para a construção dos ladrilhos ou os tijolinhos de adobe. Independente da técnica que você vai utilizar, o importante é que você entenda qual é a qualidade do solo que você tem para determinada finalidade da construção. No nosso caso, utilizaremos a questão do solo cimento, então é necessário que você faça uma análise do solo, para que você entenda as proporções desse solo. Por que isso é importante? Porque se a proporção entre argila e areia ela estiver irregular, é provável que o seu tijolo, no caso, ele vai rachar ou vai se tornar quebradiço. Então é necessário que se tenha uma proporção 30% de argila e 70% de areia. Então é necessário que você faça essa pequena análise antes de você começar suas construções. Aqui nós fizemos uma pequena amostra, que normalmente é a amostra mais simples que é utilizada para uma análise prévia do solo, onde foi captado o solo do terreno aqui, colocado mais da metade do recipiente de vidro transparente da terra, do solo, e foi completado com água. Você agita essa mistura e deixa pelo menos por uns 2 dias para que a terra se assente. Fazendo isso, o que acontece? Você tem uma decantação, uma organização no sentido de que o que é mais pesado vem para o fundo e o que é mais leve fica em cima. E aí você vai entender as proporções entre a argila e a areia, correto? É muito importante que você faça essa análise, por quê? Porque se o seu solo tiver uma proporção maior de argila, é provável que teus blocos eles fiquem quebradiços. Além de rachar, ele vai ficar bem frágil. Então é necessário que você faça esse equilíbrio. E aí o que acontece? Você vai ter, dependendo do solo, tá? No meu caso aqui, a proporção de argila ela é muito grande. Mas aí você vai ter a superior aqui, silt, que é a partícula mais leve. Você vai ter, na sequência, a argila, que é a intermediária. E no fundo você vai ter a areia. E aí, como você faz a partir disso? As coisas se assentaram, ficou tudo bonitinha. Você vem com a régua. Você vem com a régua aqui, ó, e mede o solo. Você vai medir a terra, tá, gente? Dentro do frasco. E aí, medindo a terra aqui, você depois faz um cálculozinho para você equilibrar, caso seja necessário, se o seu solo ele não tiver as proporções adequadas. Lembrando que assim, o ideal é 70% de areia e você vai ter aí os outros 30% de argila, seria o ideal. Se não houver, você precisa fazer o cálculo. No nosso caso aqui, eu tenho 8 centímetros de terra de solo, né? Onde 3 centímetros é areia e os outros 5 centímetros são argila. Fazendo o cálculo, a gente chegou na proporção de areia de 37,5% e de argila ficou entre 62,5% de argila.
Então o que acontece? Tenho mais argila do que areia, então eu preciso equilibrar esse solo para que eu consiga fazer de forma precisa ali o meu tijolinho, tá legal? Materiais utilizados para a confecção das amostras: o solo, cimento, uma forminha que eu fiz com madeira que eu encontrei aqui, respeitando os 7 centímetros padrão, né, mínimo, e a água. Foi o que a gente utilizou aqui para chegar no resultado das amostras. Depois de toda essa explicação de normas técnicas, de análise, eu vou explicar para vocês de que forma faremos o teste aqui, tá? Levando em consideração que é um teste mais simples, que não exige tanta questão técnica, e eu vou fazer a versão dos copinhos aqui, as medições, as análises que faremos aqui. Então eu vou fazer, o ideal é fazer 5 análises, tá, gente? Então, para que a gente não tenha dificuldades nesse processo, a gente parte do princípio de que você vai começar com 6 porções de terra e vai terminar com 10. Das 6 às 10 você sempre vai usar um copinho de cimento, porque da sexta até a 10ª amostra, provavelmente uma ou duas delas vão alcançar o resultado esperado. Então é dessa forma que a gente vai fazer aqui as medições para nossas amostras, tá legal? Pensando que a gente está utilizando uma metodologia mais simples aqui, que eu falei para vocês nas proporções do copinho, aqui eu tenho 6 copinhos de terra para 1 de cimento, e aqui eu vou ter 7 copinhos de terra para 1 de cimento. Então é ideal que você faça 4 ou 5 amostras, porque dentre essas vai ter a combinação ideal para o que você está buscando, tá? Então para ficar de forma mais simples é isso. Você pega um recipiente que você quer utilizar para fazer a amostra, levando em consideração que as amostras precisam ser pequenas para você não gastar material. Tá legal? E aí você faz o que? Você pega, no meu caso 6 de terra para 1 de cimento, 7 de terra para 1 de cimento, 8 de terra para 1 de cimento e assim sucessivamente. E aí você deixa a sua amostra descansar. Eu vou fazer 2 amostras aqui. Vou mostrar para vocês a consistência ideal para você fazer o tijolinho de amostra e a gente segue a partir daí. Gente, então agora vamos buscar o ponto ideal da massa, tá? Então o ideal é que, assim, como a gente está falando de modelagem, né, a gente vai colocar na forminha, é interessante que essa massa não fique muito mole, porque senão ela não vai dar o formato que a gente precisa, e nem muito dura, porque ela dificulta na hora do manuseio ali da forminha. Então eu vou fazer aqui a misturinha, depois eu mostro o ponto ideal para vocês de como fica, tá legal? Esquecendo de informar que, assim, é muito importante que você catalogue, que você enumere suas amostras para encontrar aquele resultado esperado. Que se você não enumerar, você não vai saber qual delas é a proporção correta dentro do que está esperado no resultado, tá? Só reforçando a questão das amostras, é importante, como eu acabei não dizendo, a largura da tua amostra, ela não é tão importante quando a gente está falando aqui de uma questão que a gente está construindo adobes em solo cimento para jardins. Mas é importante que a altura mínima seja de 7,5 centímetros. Porque se você fizer menos que isso, a tendência à resistência à compressão ficar menor. Então o tamanho que você fizer, a largura que você fizer, nesse sentido fica a critério. Mas é importante que você sempre considere acima de 7,5 centímetros por questões de resistência mesmo. Uma vez que você vai empilhar um sobre o outro, e quanto mais fininho, mais frágil e menos resistente à compressão o seu bloquinho vai ficar. Então precisa sempre considerar isso, tá? Então, gente, lembrando que nessa fase dos testes das amostras, a questão estética ela não é prioridade. Então o que você precisa levar em consideração fez as amostras, você precisa deixá-las no canto até ela curar.
O interessante é que você, quando possível, cada vez que ela se tornar, for possível movimentar, você vai virando ela de lado para ela secar de forma mais uniforme, tá? E aí o que você leva em consideração quando está pronto o teu bloquinho de solo cimento? É interessante que ele não rache de imediato, grandes rachaduras. Não é legal também que ele craquele, que ele quebre com facilidade, que ele desmonte, sabe? Esfarele, não é legal. E que quando você fizer um teste de resistência, que ele ofereça alguma resistência, que ele não estoure logo de cara. E essas são as características que você vai buscar no seu adobe, tá? Estou reforçando. Não é legal que ele rache por completo, não é legal que ele esfarele, que ele fique quebradiço, e não é legal que ele não tenha resistência quando você fizer força, tá legal? Essas são as características desejadas da sua amostra. É isso. Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo com o projeto de hortas e produtos medicinais. E esse foi uma pequena aula do processo de bioconstrução na confecção de tijolos em solo cimento.